Fala pessoal, beleza? Bom, vamos começar então aí mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje ele é bem informativo, né? Mais técnico a respeito de trades em si, né? De melhorar a performance no mercado. Então já vou pedir para você deixar o seu like. Vai ser uma aula bem objetiva, como sempre. Se inscreve aí no canal. Muitas pessoas estão falando que não está recebendo notificação de vídeos novos. Então deixa aí o sininho ativo, né? Para que você consiga receber tudo aí quando eu estiver postando vídeos, beleza? E pessoal, eu vou passar nesse vídeo aqui para vocês um detalhe que eu acho assim de extrema importância e que inclusive os meus alunos aprendem comigo, né? E eu quero passar de uma maneira bem simples de vocês entenderem. E vocês fazendo dessa forma, né, que eu passar para vocês, vocês conseguem bastante aumentar a estatística, né, de lucro de vocês e diminuir a estatística de trades negativos, né, trades em prejuízo, porque às vezes a pessoa ela tá operando, mas ela nem sequer olha para isso, tá? E quando se fala assim, qual que é a melhor forma, digamos assim, né? Qual que é a forma mais tranquila, melhor dizendo, de se conseguir ganhar dinheiro, de se conseguir pegar bons movimentos? Indiscutivelmente, pessoal, é a favor da tendência, tá? É seguindo tendência, é seguindo preço. E eu já expliquei para vocês como que a gente percebe isso, né? A primeira coisa é pela estrutura. Uma estrutura baixista ela é composta pelo mercado renovando mínimas. Então, a partir do momento que a gente vê o mercado rompendo mínima aqui, nós já conseguimos ver o quê? Que o mercado ele está nos mostrando pressão vendedora. Inclusive, eu vou mostrar para vocês dois cenários, né? Quando nós temos uma probabilidade, uma possibilidade de um trade onde o nosso risco é maior e uma probabilidade de um trade onde o nosso risco é menor e, consequentemente, a minha expectativa de lucro ela aumenta, né? Então, você fazendo a análise e a leitura por essa linha de raciocínio, nós vamos conseguir aumentar os nossos lucros, né? Você pode começar a ter melhores resultados, tá? Bom, basicamente, pessoal, quando nós buscamos fazer um trade na tendência, a primeira coisa que eu já digo para vocês, não será operando rompimentos, tá? Rompimento de fundo ou rompimento de topo. Por que não? Porque nesses pontos, pessoal, a gente vai estar realizando já, né? Se eu vendi, eu já vou estar ali pelo menos fazendo alguma parcial, né? Inclusive, é o que a gente vê, né? Eu e o pessoal lá da minha sala ao vivo, nós vemos isso praticamente todos os dias ali na sala. Então, eu vou vender em um ponto aonde eu vou buscar, por exemplo, o fundo anterior como ponto de realização ou como ponto de encerramento da minha operação. Por quê? Porque eu sei que é um ponto que vai ter defesa. E se o mercado buscar aquela região e por algum motivo ele não conseguir romper a mesma, eu pelo menos consigo sair com algum tipo de lucro. E aqui, pessoal, vou mostrar dois exemplos para vocês de trades e vou mostrar qual que é o trade mais interessante de ser feito, né? O primeiro trade em questão, eu inclusive abordei ele lá no meu Instagram, tá? E na sala ao vivo também, porque a gente estava ao vivo, né? Mas o que acontece? O primeiro trade a possibilidade, eu estou usando aqui como exemplo, pessoal, o gráfico do mini índice, tá? Então o que acontece? Não era um trade propriamente em tendência, já começa por aí, né? Mas observem que o Candle 1, ele marca máxima e mínima do dia. Observem como o mercado ele volta a retestar aqui, ó, Candle 2, 3, volta a retestar essa região e ele começa a rejeitar. Só que esse trade em questão, ele teria critério sim, pô, o mercado rejeitando máxima do dia, beleza, se não rompe máxima, ele tenta buscar a mínima. E aí que tá o detalhe muito importante que nós precisamos avaliar. Por quê, pessoal? Se eu estou cogitando uma venda aqui, logo abaixo aqui eu não posso descartar o fato de que eu tenho a mínima do dia nesse ponto. E às vezes o que pode acontecer? Vamos falar agora de risco-retorno. Eu estou arriscando aqui um stop de 350 pontos. Eu corro um risco claro e eminente do mercado testar a mínima e devolver este movimento. E isso pode atrapalhar a minha performance no gráfico. Porque às vezes eu entro certo. Porque você fazer uma venda aqui, você entrou correto. E o mercado testar a mínima e voltar, ele deu o alvo dele, só que não deu o seu alvo. E eu vou mostrar um outro cenário para vocês. Depois o mercado, ele engrena essa tendência aqui, ó. Ele rompe mínima, tá? Começa a cair, depois ele começa a corrigir. Aí nós temos aqui, ó,
última perna, mercado faz essa leve correção, volta a cair, e aí nós vemos o mercado começando a fazer uma correção, chega numa região de interesse, já começa a nos mostrar rejeição, ó. Rejeição, esse candle feio, ó, outro candle vendedor. Não ficou o gatilho interessante aqui, não é o top gatilho que eu gosto porque não mostrou tanta sombra, mas agora vocês vão entender a diferença. Percebam esse cenário que eu havia demonstrado para vocês. Agora visualizamos, por exemplo, esse cenário. Aonde que está o fundo anterior? O fundo anterior, ele está agora, a gente percebe, mais afastado. Então vamos fazer o mesmo exemplo. Se eu vendo aqui com o meu stop técnico, eu estou ali com 210 pontos. Até o fundo eu tenho quanto mais ou menos? 250, 300 pontos. Aqui, pessoal, eu tenho uma expectativa de lucro muito maior. O que acontece? Muitas vezes as pessoas elas estão assumindo trades como esses aqui e elas estão literalmente cegas e não conseguem perceber, porque às vezes o preço deu o alvo daquele trade, mas não deu o alvo dela. E ela toma um stop desnecessário. Se você quer melhorar, digamos assim, a sua performance, melhorar a sua expectativa de trades bem-sucedidos, comece a priorizar primeiro trades a favor da tendência. Aqui a tendência já estava bem definida. Trades assim, pessoal, é mais complexo, principalmente você que está iniciando, né? Eu vejo isso na prática, pessoal. Por quê? Porque a maioria dos meus alunos, eles estão na minha sala ao vivo. E aí a pessoa passa ali um período, fica um mês, por exemplo. E a partir do momento que a pessoa ela sai da sala ao vivo e ela começa às vezes ali a me retratar algumas operações que elas pegaram, eu começo a ver que algumas outras às vezes passa desapercebido. Por quê? Porque são operações mais técnicas e mais, digamos assim, difíceis de serem visualizadas. E além de serem difíceis de ser visualizado, às vezes também o risco, o retorno delas, na maioria das vezes não fica interessante, principalmente se tratando de abertura do pregão, onde o range é pequeno. Então a gente vê, por exemplo, aqui que eu já tenho uma expectativa maior. Por que que um trade como esse, ele fica muito mais interessante, rentável do que esse aqui? Porque esse, se por acaso o mercado testar o último fundo e segurar, você pelo menos conseguiu realizar alguma coisa. Ou se você quiser zerar no fundo anterior, que não é o que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de buscar trades maiores, mas na pior das hipóteses, se o preço der o alvo e voltar, você não perde nada, você ainda consegue sair com alguma coisa. E nesse aqui, se o mercado realmente der o alvo dele e devolver, você toma stop. E olha o que o mercado faz, ele ainda tenta subir, mas aí entra a pressão vendedora de novo, ó, buscou o fundo. Aí é onde eu falo para vocês, lembra porque eu falei que eu não gosto de entrar em rompimento? Porque às vezes a pessoa, ela tá vendendo aqui, e aqui é o ponto que nós estamos realizando a venda lá de cima. Uma vez eu gravei um vídeo aqui para o canal, e esse vídeo assim, teve uma repercussão muito grande, muitas visualizações. Que é um vídeo que eu falo, como encontrar um topo para vender e como encontrar um fundo para comprar. E é basicamente isso que a gente quer encontrar. A gente quer vender aonde? No topo e não no fundo. E aí, é igual eu falo, muitas vezes as pessoas ainda vão tentar arrumar justificativa. Ah, mas que aí o mercado estava esticado. Ah, que isso, que aquilo. A verdade, pessoal, é que isso é regra, tá? Isso é um padrão que eu levo para mim. No fundo, eu vou estar realizando uma parcial da venda que eu fiz. No topo, eu vou estar realizando uma parcial da compra que eu fiz. Só em raros os casos, como esse aqui, que eu não consigo fazer isso, né? Eu não tenho como realizar aqui no fundo. Mas aí, provavelmente, eu vou estar positivo de algum outro trade, né? Provavelmente o stop vai ser muito barato, porque eu não corro esse risco desnecessário. E a maioria das pessoas que assumem trades assim, elas não têm a visão bem ajustada para conseguir identificar uma venda, por exemplo, na formação de um topo. Olha o tamanhozinho do stop aqui. Agora, se eu vendo aqui, qualquer outro stop que eu coloque aqui é um stop errado, é um stop financeiro. Porque stop ele é técnico. O que é stop técnico? Acima do último topo ou do último fundo. Vai proteger aqui? Ah, vou proteger acima dessa máxima aqui desse candle, porque no 1 minuto é um topinho. Esquece, vai ser violinado, não é ponto técnico. E aí a pessoa vende às vezes e o mercado literalmente devolve o movimento. Então esse aqui foi um exemplo. Vamos buscar mais exemplos no gráfico, por exemplo. O que de novo, vou mencionar para vocês. O que devemos procurar? Trades a favor da tendência e devemos tomar cuidado
com os pontos de parada. Se você tiver expectativa de movimento ali, pô, o preço pode se locomover daqui até aqui com tranquilidade, meu próximo ponto de parada é lá em cima, beleza. Esse trade, ele tem uma probabilidade maior de dar alvo. Inclusive, esses dias para trás, eu até demonstrei, né, essa situação aqui, uma possibilidade de trade por pullback, ó. O mercado vem, faz pullback no topo anterior, faz pullback aqui no 50% do dia, só que olha onde está o topo. Esse trade aqui é o trade que às vezes a pessoa vai tomar stop desnecessariamente. Ela está entrando em um trade que ela nem sabe o risco que ela está assumindo. O mercado andou, mas já corre-se o risco. Um trade interessante a favor da tendência, vamos tentar localizar algum aqui. Normalmente esses últimos dias aqui o mercado ele ficou andando mais consolidado, mas vamos lá, vamos pegar como exemplo aqui. O mercado estava o quê? Comprador. Aí beleza, rompeu o último topo. O que ele está me mostrando aqui, pessoal? Está me mostrando pressão compradora. Vem, rompe o último topo de novo, começa a fazer pullback. Ó, testando, rejeitando. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu tivesse um ponto de parada aqui em cima. Só um exemplo, tá, pessoal? E aí eu estou vendo que eu tenho uma probabilidade maior de movimentação aqui. Pô, o mercado vai chegar lá? Não, não quer dizer que o preço vai chegar lá, mas esse trade que eu quero que vocês entendam é isso. Esse trade em questão, ele tem uma probabilidade muito maior de dar alvo. Primeiro, eu estou a favor da tendência. Entendam sempre, pessoal, sempre que vocês trabalharem a favor da tendência, vocês já estão um passo à frente da maioria. Porque é difícil assim de acreditar, mas a maioria das pessoas, enquanto o preço está subindo, está procurando venda. Enquanto o preço está caindo, está procurando venda. Compra, perdão. Vamos tentar achar outro cenário aqui. E isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, é para vocês priorizarem trades a favor da tendência. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem técnica e conhecimento suficiente para sair procurando trades contra. Outro exemplo aqui, pessoal, o mercado rompe o topo, beleza, começa a fazer pullback. Quando o preço faz pullback, onde está meu último ponto de parada aí? Último topo. Vamos usar como exemplo aqui, o mercado chega na região, começa a deixar vários gatilhos, ó, aqui. Então vamos supor que eu fizesse uma compra aqui, ó, nesse candle. Qual que é o risco? Bom, vamos lá. O risco aqui seria 300 pontos. Até o topo anterior, quantos pontos eu tenho? Mais ou menos 390, 400 pontos. Olha a expectativa de alvo. Quer dizer que o mercado vai chegar naquele topo? De novo, não, nós não temos certeza de nada. Mas agora, entre um trade desse, que eu tenho expectativa de alvo, e um trade como esse aqui, ó, que eu havia mostrado para vocês, que inclusive eu gravei um vídeo. Deixa eu voltar lá para mostrar de novo. Ó, esse aqui, lembra que a compra ela estava bem próxima do topo? Eu prefiro ficar com aquele lá. E por isso a vivência na sala ao vivo é muito importante. Por quê? Porque nós vemos praticamente todos os dias a formação desse padrão que eu estou mostrando para vocês. E nós começamos a aprender a identificar qual que compensa mais correr o risco. Porque quando se trata de mercado financeiro, tudo remete a correr riscos. Agora, eu digo para você, se você começar a utilizar esse detalhe e avaliar essa questão que eu passei para vocês aqui, você começa a tomar riscos em trades que pode ser que valha mais a pena, que tem uma probabilidade maior de dar alvo. Então, começa a fazer um backtest, começa a avaliar na hora que você estiver operando e veja se os trades em questão que você está pegando, se realmente tem alvo, se você às vezes não está comprando um rompimento de topo, vendendo um rompimento de fundo. Isso pode fazer a sua performance cair drasticamente e às vezes a pessoa não tem resultado e não entende o porquê. Então passem a observar isso, pessoal. Eu creio que vai fazer muita diferença aí no operacional de todos, beleza? Bom, era isso que eu queria passar. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Vídeo informativo, não precisa de gravar vídeo gigantesco, ficar enchendo linguiça, bem direto mesmo. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, dar força aí pro canal, divulga o vídeo também aí para algum amigo que você talvez tenha que esteja sem resultado. Quantas pessoas chegam até aqui e falam que o conteúdo que eu disponibilizo grátis vale mais do que curso pago? Então às vezes a galera tá aí quebrando a cara, pagando curso desnecessariamente, que não aprende, e às vezes com o meu conteúdo educacional gratuito ela já consegue uma boa melhora, né? E se você tem interesse em se tornar meu aluno, ter o meu acompanhamento, né, meu acesso, enfim, link na descrição. E também aproveita já para me seguir no Instagram, que o link tá ali na descrição também. Beleza, pessoal? Tamo junto aí. Valeu!